celebrando essa festa, desta unidade que nós vivemos já há alguns anos com o Santuário Nacional de Aparecida. Certamente muitos de nós têm a oportunidade de acompanhar também a novena lá no Santuário Nacional e ver que nós refletimos os mesmos temas, a feliz escolha do nosso pároco e patriciano, de alguns anos, podemos assim estar em sintonia, porque além de ser a nossa mãe aqui da Alvorada, Nossa Senhora Aparecida, ela é a mãe de todo o Brasil, nossa padroeira. E de modo especial hoje nós destacamos a presença do nosso arcebispo, lá no Santuário Nacional, também como pregador desta novena, representando assim a igreja, nossa igreja particular aqui da Arquidiocese de Porto Alegre. E hoje nós queremos olhar para esta mãe que é compassiva pela humanidade. E quando nós escutamos esta afirmação a respeito de Maria, nós logo podemos olhar esta compassividade de Maria, este amor pela humanidade, em dois aspectos distintos. Um em primeira relação a Deus e depois sim em relação à humanidade. Em primeiro lugar, Maria é compassiva em relação a Deus quando ela é essa intercessora, esta mulher que pede a Deus pela humanidade, mulher que confia ardentemente na misericórdia de Deus, sente compaixão então pela humanidade, se sente compassiva e intercede a Deus por nós. Pede que Deus seja misericordioso, haja com amor por esta humanidade, muitas vezes marcada pela dor, pelo erro, pelo pecado. E aí nós podemos recordar o texto lá das bodas de Caná, que nós vamos até usar no próximo domingo, onde Maria faz essa intercessão, percebe a realidade da situação daquele grupo que celebra, que festeja aquele casamento, sente aquela necessidade e faz a intercessão ao seu filho. Depois, Maria também, nesta relação para conosco, a segunda via, é quando ela pede a nós, faz a sua intercessão a nós, que nós possamos nos converter para podermos acolher esta misericórdia de Deus. Então Maria está aí no centro entre nós e Deus, sempre fazendo esta ponte. E por isso que a igreja considera, como reza o nosso texto do tema de hoje, como essa co-redentora na obra da salvação. Por isso que Maria participa de forma muito digna da nossa salvação, porque ela nos liga a Deus. E aí lembramos de novo a bodas de Caná, quando ela diz àqueles que são responsáveis pela festa: fazei o que ele vos disser. E este é o apelo de Maria a cada um de nós, que nós possamos fazer a vontade de Deus, para sempre participarmos do seu amor por nós, da sua misericórdia e do seu perdão. Cada vez que nós viemos aqui, e faz 4 anos, de modo particular estou na Alvorada, e eu acho que é a 4ª vez que a gente celebra aqui a novena, cada vez que a gente se prepara e vem aqui à comunidade, a gente pensa assim, talvez vocês pensem a mesma coisa: de novo, novena em honra a Nossa Senhora Aparecida. Esse de novo talvez reflete em nós, em primeiro lugar, esta continuidade que nós damos na expressão de sermos igreja. Mas tenho certeza que cada um de nós, cada vez que vem e repete esse gesto de se aproximar da mãe, descobre algo novo na sua vida. Porque cada novena, cada encontro é uma experiência diferente. E por isso é interessante que nós até possamos sempre fazer memória, e aí talvez entre os nossos compromissos de fé. E quando eu falo compromissos de fé, seja aqueles propósitos que nós podemos nos, assim, propor a fazer ao longo da caminhada da novena, de mudança, de transformação na nossa vida. Nós sabemos que durante aí a nossa caminhada, muitas pessoas, isso aí é uma multidão que participa conosco, muitos vêm para cumprir promessas.
Até às vezes porque não têm ainda uma consciência da relação com Deus. Fazem grandes promessas, como se Deus fosse aquele comerciante que negocia com a gente. Olha, faz tal coisa que eu vou te dar tal coisa. E na verdade não é assim, Deus não é comerciante. O texto do Evangelho diz que Ele nos dá muito mais do que até nós merecemos, porque Ele sabe o que nós precisamos. Então nós que temos essa consciência e que vamos participando e aprendendo na caminhada das nossas novenas, dos nossos encontros, nós sabemos que não podemos negociar com Deus. E aí talvez aqui está o nosso compromisso de sim vir rezar, de louvar, de trazer essa presença da compaixão de Maria. Sentimos a necessidade de fazer pedidos a Deus, de nos comprometermos com Deus, de fazermos propósitos, como eu dizia, da nossa vida de fé, mas sem jamais entrar neste campo da negociação com Deus. Por que eu acho importante falar isso hoje, diante também deste tema que nós estamos celebrando? Porque muitas vezes nós padres falamos nas nossas igrejas, nas nossas comunidades, mas às vezes o nosso alcance é tão pouco, é tão limitado, porque geralmente são as mesmas pessoas que participam, que vivem dentro da comunidade. Então vocês já estão, alguns mais, outros menos, carecas de saber dessa história. Mas todos nós somos convidados a talvez ajudarmos a tantas pessoas que caminham conosco. Orientar nesse sentido de enquanto é importante um compromisso mais direto com Deus, sem esse campo, esse balcão de negócios, mas um compromisso de vida e de vida plena. E quando nós fazemos esta nossa parte, de fato nós estamos exercendo, junto com Maria, essa compassividade. Porque é isso que Maria faz conosco. É nisso que ela nos orienta, ela nos ajuda na caminhada em direção a Deus, a nos aproximarmos de Deus, intercede por nós, mas também pede a nós uma mudança, uma conversão. E na medida em que nós vamos nos convertendo por essa ação de Maria, então também nós vamos nos tornando compassivos para com aqueles irmãos e irmãs que necessitam às vezes da nossa orientação. Claro, sempre com cuidado, de não querermos assim impor uma fé, porque nós que já estamos mais maduros na fé, talvez temos maior capacidade de compreensão, mas sobretudo pelo nosso testemunho, ajudar com que os outros também cresçam. E isto é ter compaixão, e isto é compadecer-se com as dificuldades do nosso povo. E agora, por fim, me vem aquela imagem de Maria aos pés da cruz. Talvez esta seja uma imagem forte, sobretudo para as mulheres que são mães, Imaginem vocês estar aos pés de uma cruz, vendo o vosso filho ser crucificado, morto. Qual o sentimento será que vocês teriam como mães? Eu também desafio os pais a fazer, e a todos nós aqui, a se colocar diante da cruz e olharmos para alguém muito querido, muito amado por nós, sendo ali torturado e morto. Qual seria a nossa reação? Talvez a nossa primeira reação seria de fato reagir, até buscar uma certa forma de justiça, entre aspas, diante daqueles que oprimem, que fazem aquela cena. Mas aí nós olhamos para a figura de Maria, que confia profundamente na vontade de Deus. E a sua revolta não é uma revolta externa que leva a um gesto mais forte. A sua revolta é marcada pelo silêncio. E eu até diria assim, por uma profunda oração. Profunda oração marcada pelo silêncio. E aí nós poderíamos dizer como? Mas isso é ser passivo diante da situação. É estar, vamos dizer assim, quase que sendo omisso? Não. Porque talvez seja na oração e no silêncio que nós encontramos em Maria o maior poder de transformação. A maior reação que ela tem ao longo de sua vida talvez esteja marcada pelo esse profundo silêncio e por essa profunda oração. Porque se nós olhamos para o Evangelho,
As poucas vezes que nós vemos Maria se manifestar, são palavras fortes. É em Caná, que me recordo agora, é mesmo questionando do seu filho, lá quando ele está lá, foge, vai lá por dentro. São palavras fortes, mas sempre baseadas com amor. E sempre, sempre em favor da humanidade. Seja da humanidade do seu filho, seja da humanidade daqueles que estão lá na festa de casamento. Maria sempre se manifesta pela humanidade. E aí insisto, por isso que ela se torna esta grande intercessora nossa. Vocês já me conhecem, né? Sabem que eu sempre gosto assim de, quando a gente vem aqui, alimentar um pouquinho assim a nossa homilia com algum fato mais real, alguma historinha mais prática que nos ajuda. Este ano eu tinha me proposto a fazer diferente. Não tem nenhuma história para contar, né? Alguém lembra das histórias que eu já contei? Eu já contei lá da esmola, lá da porta, né? Em Camaquã. Outras histórias aí eu já não lembro mais. Mas eu não tenho nenhuma história para contar. E essa semana Deus me ajudou, porque aconteceu uma história comigo. Quarta-feira, poucos dias, ontem, né? Começar a contar pelas partes difíceis do nosso município, né? Não sei se vocês conhecem a Avenida Piratini, lá colocar uns canos lá, que é da Corsã, renovando, e fizeram um baita buraco na frente da igreja, né? Não dava nem para chegar para a missa. Então depois que eles saíram, né, deixaram tudo bagunçado, tem início, eu peguei minha enxadinha, né, e fui lá emparelhar um pouco assim, né, a calçada lá para o pessoal poder entrar e não levar muita terra para dentro da igreja. E eu lá, né, assim, meio maltrapilho, né, para trabalhar, capinando ali, e vem passando os nossos irmãos, né, de uma outra crença, né, de um outro credo, né, e geralmente quando eles passam ali, se eles veem o padre, o que eles fazem, né, já atravessam para o outro lado, né, mas como eu estava ali maltrapilho, né, e capinando, não imaginava que eu era o padre, né. E aí então me abordaram, né? Eu sempre tenho assim muito zelo, porque eu acho muito bonito o trabalho que eles fazem no sentido de evangelização. Então prontamente parei meu trabalho para escutá-los, né? E eu achei até muito interessante, porque a pregação que eles estavam fazendo era sobre o Pai Nosso. E o Pai Nosso, né, para quem participou da liturgia ontem, era o tema do Evangelho de ontem, que nós usamos na nossa liturgia. Os discípulos pedem, ensina-nos a rezar, e o Senhor vai ensinar para eles, Jesus Cristo, a oração do Pai Nosso. E era o mesmo texto que eles estavam usando. A primeira coisa que me veio era uma curiosidade para perguntar para eles assim, como é que eles escolheram esse texto para a pregação daquele dia? Será que eles pegaram algum livreto, alguma coisa da nossa liturgia, né? Que foram... Mas em respeito, preferi não perguntar. Mas daí, explicando o Pai Nosso, a centralidade deles era sobre o reino de Deus. Venha a nós o vosso reino. E como é bonita a palavra de Deus, que ela serve, né, de forma assim expressiva para todos, né? Não importando a crença, o jeito, o modo que cada um vive a sua fé, cada um pode abstrair da palavra coisas muito boas para a sua vida. E ela se adapta a todos nós. Mesmo nós sendo todos diferentes, temos vidas diferentes, muitas vezes formas diferentes de compreender a fé, mas ela serve para todos. Mas eles colocavam o reino como uma imposição de Deus. Que a gente devia pedir o reino de Deus, para que Deus viesse, colocasse aqui entre nós o seu reino, e terminasse com os reinos deste mundo, né? Já ligava aí um pouquinho a questão política, né? Que está tudo perdido, tudo baseado na corrupção e assim por diante, né? E eu atentamente escutava, né? E depois, então, quando tive a oportunidade de questionar, eu perguntei assim, mas escuta, esse reino que nós pedimos no Pai Nosso, é um reino que Deus virá e colocará sobre nós? Sim. Eu disse, eu compreendo um pouco diferente. Eu compreendo este reino de Deus com aquilo que nós já vivemos agora aqui. Isso é reino de Deus. Claro, não é perfeito ainda, porque nós ainda somos limitados pela nossa condição humana. Mas o reino já está entre nós, porque Jesus já inaugurou este reino no meio de nós. Quando nós rezamos,
venha a nós o vosso reino, é muito mais do que um pedido, é um compromisso. Porque fazer esse reino acontecer é missão nossa. E lá na teologia, quando a gente estuda a respeito do reino de Deus, né, a gente usa aquela expressão, né, o já e ainda não. O reino de Deus já está entre nós, mas ainda não é pleno. Porque Deus quis, de maneira muito especial, contar com a participação de cada um de nós. É nós que somos comprometidos em construir este reino. E aí a pergunta que surge agora, bom, onde é que o padre quer chegar com tudo isso? Quando nós olhamos para Maria, e nessa relação que eu falava antes, em que ela está entre nós e Deus, é justamente nesse sentido. Ao ser compassiva para com a humanidade, Maria quer de nós a construção do reino de Deus. Ninguém mais do que ela compreendeu a missão de seu Filho Jesus desta instauração do reino. Então ela é compassiva para conosco na medida em que ela nos impulsiona, nos motiva para sermos e construirmos o reino de Deus. Da mesma forma, o que ela nos dá da parte de Deus, e aí nós poderíamos lembrar vários fatos a partir do Evangelho, mas também daquelas aparições reconhecidas pela Igreja, que Maria traz até nós sempre experiências do reino de Deus. O milagre nada mais serve para do que mostrarmos uma visualização, uma experiência do que é reino de Deus. É o milagre de Caná, são os milagres das aparições de Nossa Senhora, da aparição da Mãe Aparecida. Este milagre nos mostra, nos vislumbra uma experiência do que é reino de Deus. E por isso ela nos convida a de fato edificarmos este reino. Então, cada um de nós, nessa compreensão que nós temos muitas vezes da palavra, do Evangelho, nós nos impelimos a de fato arregaçarmos as mangas e construirmos o reino a cada dia da nossa vida, a cada momento. Hoje aqui, como membros da comunidade que celebra Nossa Senhora, nos nossos lares, na nossa família, no dia a dia da nossa comunidade, porque é muito bonito se comprometer, né, quando nós estamos em festa, quando nós estamos em novena. Isso é muito bonito, é muito fácil se comprometer. Difícil é nós nos comprometermos no dia a dia da comunidade, com as duras penas que nós temos para caminhar como comunidade, com as nossas dificuldades, com os nossos fiascos, mas também com as nossas alegrias, com aquilo de bonito que nós testemunhamos e mostramos para a nossa comunidade. A integralidade do reino de Deus. E quando nós temos Maria conosco, de fato tudo se torna mais fácil e mais agradável. Então também fica o convite, né, que nós possamos, às vezes é tão feio quando nós batemos a porta, né, na cara dos nossos irmãos, que talvez fazem aquilo que nós temos dificuldade de fazer. Não que agora nós temos que sentar e ficar longas horas ali discutindo a palavra de Deus, não. Mas acolher e até mesmo talvez, como eu dizia antes, dizer também uma palavra de estímulo, de partilha, de compreensão daquele pouco que nós sabemos, também faz acontecer o reino de Deus na nossa comunidade. Nós vemos tantos aspectos negativos e ruins que acontecem, né? Aqui na Nossa Senhora Aparecida, lá na Piratini, no Jardim Porto Alegre, Jardim Alvorada, tantas coisas ruins, talvez Umbu, Tijuca. Nós estamos aqui, eu acho que na parte, esse eixo aqui de Alvorada é o mais violento que nós temos, né? Tantas coisas ruins, né? Aqui nas nossas paróquias, né? Se nós todos estivéssemos empenhados nesta construção do reino de Deus, fôssemos sinais deste reino, esta mudança toda começaria a acontecer através de nós. E também desses nossos irmãos que vivem de uma outra forma o seu credo, a sua fé, mas que também nos ajudam na construção deste reino, que somos todos reino de Deus. E Maria, de modo especial para nós católicos, né, é esta mãe compassiva que nos ajuda nesta caminhada.